Olá pessoal, eu estou fora de casa de novo, prestando uma ajuda profissional para uma família aqui nessa cidade. E agora é horário de almoço e eu tirei esse tempo aqui. Eu estou sempre falando de expansão da consciência. E eu tenho alguns assuntos aí no YouTube que falam sobre isso, mas hoje eu quero falar de uma forma diferente, né? Como Como expandir a consciência ou como colocar na consciência uma realidade. Existem várias e várias regras, várias formas, mas sempre existe aquela forma que é a certinha, que é a melhor. E esta forma certinha, vou falar para você uma coisa aqui, ela não é ensinada nas redes sociais. Sabe por quê? Porque às vezes eu uso uma técnica, uma maneira, uma forma que me faz ou que me fez, né, expandir a consciência. Ter acesso a conhecimentos antigos, que vem lá da Mesopotâmia, da época dos Sumérios, conhecimentos que eu nunca tinha lido, nunca li até hoje, que fez eu acessar as pessoas à minha volta, que me fez ver a questão das possibilidades dos registros já prontos para os acontecimentos no futuro, coisa que acontece com as pessoas que fazem previsões, né? Quem faz previsões está dentro deste mundo aí. Ele consegue acessar um conhecimento, uma informação futura a partir de uma energia que está registrado um acontecimento já para acontecer, uma coisa já pronta para existir. E essa coisa que já está pronta, que foi criada por alguém ou por uma coletividade, já foi criada um acontecimento. E esses acontecimentos são criados a partir do pensamento, do comportamento das pessoas, da forma que elas veem a vida e tal, essas coisas, né? Tipo, se eu falo mal de todo mundo, se eu maltrato as pessoas, se eu prejudico as pessoas de alguma forma, eu crio uma coisa que muita gente chama de karma, acontece essas coisas, e quer dizer, eu fico com uma conta para pagar, uma dívida. E essa dívida ela pode acontecer depois que eu morrer, nascer de novo, não é essa coisa de inferno nem nada. O erro meu eu vou receber por ele de volta, para me purificar, para me entender. A gente recebe o castigo não é porque a gente tem que sofrer, porque é um caminho para que a gente possa entender que aquilo não se faz, não fazer aquilo mais. Tipo disparar uma arma de fogo. Você dispara uma arma de fogo, antes de disparar a arma de fogo, você fica doido para puxar o gatilho, mexer com a arma, aquela coisa toda. Seu pensamento levou a um dia você disparar uma arma de fogo. O dia que você disparou a arma de fogo, você viu que tem que ter cuidado e tal, para não sei o que, aprendeu. Não vai pegar na arma de fogo daquele jeito mais. Não vai agir daquela forma, nem vai querer ver arma de fogo. Sabe que é perigoso. E pronto. Quer dizer, pagou a coisa, limpou, purificou. Às vezes o nascer de novo é para essas coisas, por aí e tal. Mas quer dizer, o fato futuro é algo que já está registrado. Quando você entra para esse movimento quântico dessa informação, que é o caso das pessoas que fazem previsões, eles conseguem acessar, por exemplo, alguém atirando com uma arma de fogo. Atirando. Consegue acessar aquilo e tem condições de chegar perto da pessoa e falar assim, daqui a um tempo você vai dar um tiro numa coisa. Aí o dia que acontece, você olha, engraçado, fulano falou. Falou porque ele acessou uma informação. Só que às vezes a gente acessa essa informação de forma consciente, assim, ou às vezes até de forma inconsciente. Acessa de forma consciente, que é o caso das pessoas que fazem previsões, mas acessa de forma inconsciente também. Vem aquele sentimento que diz assim, esse camarada vai fazer isso aí um dia, ou sei lá, estou sentindo que ele vai ter problema com essa arma de fogo e tal. Acessa inconscientemente. E às vezes a própria pessoa também já sabe o que vai acontecer no futuro, porque às vezes ela mesma consegue sentir que aquela brincadeira com arma pode trazer confusão. Assim é para dirigir o carro, você aprende a dirigir o carro e fica carregando aquele negócio assim, se eu bater o carro, e que não sei o quê, se acontecer uma coisa comigo, eu estou dirigindo, e se eu bater o carro, o trânsito é perigoso, carrega aquele medo cria a possibilidade do carro
bater um dia, você está dirigindo, você bateu o carro. Mas quem entrar para esse processo de ver o futuro, acessar, conectar com a sua pessoa, essa pessoa pode muito bem ver você no acidente. Isso é normal. Normal, normal, normal. Então não precisa assustar com quem faz previsões. Mas eu estou querendo falar sobre essa questão do expandir por isso. A gente, quando chega a expandir a consciência, a gente entende, consegue ver uma consciência do passado, do presente e do futuro e consegue ver o mundo das criações. O que pode acontecer? Se é a nível individual, mas também vem a nível coletivo. Por exemplo, o que a humanidade hoje, o que as pessoas hoje estão pensando em relação ao futuro? Uma grande parte, uma parte, né, pensa que vai haver grandes catástrofes, guerras, alguma coisa. Algumas pessoas acham que daqui a um tempo vai vir extraterrestre aqui para o planeta, vai apresentar suas naves, seus OVNIs, que não vai ser OVNIs mais, vai ser tudo identificado, todo mundo vai saber que não sei o que. Tem gente que acredita nisso. Se um volume grande de pessoas assumir isso na consciência e comentar isso e tal, eles vão estar criando essa possibilidade de ver naves descer aqui no planeta. Então, se alguém for fazer uma previsão, essa previsão vai acontecer. Essa previsão vai ser fato, porque a pessoa viu as naves descendo no planeta. Assim, se uma grande maioria ficar alimentando a ideia, por exemplo, da guerra, da morte, do prejudicado, de fazer isso, fazer aquilo, se ficar alimentando essa coisa, pensando sobre isso, sobre o que pode acontecer com um determinado político, por causa disso ou por causa daquilo, o que pode acontecer com a igreja por causa disso, por causa daquilo, alimentar uma ideia, coletivamente. Cada um no seu mundo, cada um no seu canto, mas todo mundo acredita numa coisa. É um movimento quântico. Tá todo mundo dentro do outro, dentro daquele raciocínio. Então aquilo pode criar, sim, um fato para acontecer dentro da igreja, dentro da política, ou num conjunto aí que envolve países, guerras, desacordos ou acordos, uma coisa ou outra, pode acontecer. Porque foi criado aquilo. Foi criado para acontecer no futuro. Então, se você entra nesse processo, tá aí. Quando a gente fala de expansão de consciência e expande, a gente vai muito longe dentro do conhecimento, muito longe mesmo, vai muito além daqui da gente entender, nem sabe, a gente passa a saber por que a gente existe, exatamente o que estamos fazendo aqui. Aí você entra nesse processo de trabalho para mostrar para todo mundo que existe um mundo que eles não conhecem. Faz esse trabalho. Mas é claro, se você for olhar a expansão da consciência, você vai ver muita gente falando sobre expansão da consciência, falando um monte de coisa, e às vezes até para vender o produto. Sabe, ganhar dinheiro, ganhar nome, ganhar fama, ganhar isso, ganhar aquilo. Alguns têm esse objetivo, outros não. Outros têm o objetivo de mostrar muita coisa. Mas tem que entender o seguinte, que cada um teve, alguns falam de expansão de consciência porque leram um livro, porque assistiu uma palestra, porque colocou na corrente sanguínea aquela possibilidade, aquele conhecimento, botou aquilo na Matrix. Mas às vezes nunca vivenciou certas coisas. Nunca teve um contato diferente, nunca fez nada. Só fala a partir de um conhecimento já recebido de forma clara e consciente. E eu tenho muitas coisas que eu falo dentro da física quântica, espiritualidade, vidas de outros reinos, questão da cura, um monte de coisa que eu sei, que eu aprendi, que eu falei muitos em vídeos aí que não está escrito nos livros. Não estou para dizer que eu menti muito, às vezes até inconsciente. Por quê? Na hora que eu estava falando. Mas na hora que eu estava falando isso, eu estava dizendo que aquilo que eu sei, eu não sei porque eu li nada. Eu sei porque eu vivi experiência daquilo. Só por isso. Mas, quando se lê aquilo que eu escrevo e gravo, às vezes eu gravo, depois escrevo, às vezes eu escrevo, depois gravo, e às vezes eu nem uma coisa nem outra. Às vezes eu simplesmente, a luz vem, eu ligo o aparelho, o telefone, como estou fazendo aqui agora, e falo. E pronto, ó, é isso aqui. Então eu passo um conhecimento. Esse conhecimento é a partir da experiência. Porque a experiência, ela fala muito alto na vida da gente. É algo que se alguém parar e resolver fazer uma pergunta para mim, eu vou responder dentro da minha experiência. E nem dentro daquilo que fulano falou.
E eu sei de muitos professores bons aí, tipo o Hélio Couto, é muito bom. Nós temos matérias boas, tipo o Joel Goldsmith e o Neville Goddard, mas eu não li o material deles todo, nada. Uma frasinha aqui, uma coisinha ali e tal, mas a ficha caiu. Eu fui para as meditações, é algo que eu insisto muito. Porque na meditação, você vai acessar grandes conhecimentos, de acordo com você. Existem técnicas para meditação? Em alguns casos, uma técnica ajuda, mas não é o caso da técnica. Mas nem tudo que eu ensinar para você a nível de técnica vai valer para você. Porque você é um ser com um determinado tipo de paradigma, de crença, e eu sou outro. O seu colega é outro, seu amigo lá não sei de onde é outro, o pessoal da sua família é outro. Então, quer dizer, a informação vai chegar de acordo com o que está em você, de acordo com aquilo que você vê, a forma que você vê a vida, a forma que você acredita. Porque a informação que chegar para contar para você, ela vai bater de frente com um paradigma. Eu posso te ensinar uma coisa e bater de frente com um paradigma e você não aceitar a informação minha, nem de outras pessoas que ensinam. Aí você vai tentar usar a técnica e isso não vai funcionar. Porque você está no mundo e a pessoa que ensinou está no outro. Não vai bater, não vai casar. Mesmo que você esteja buscando muito. Porque você tem uma crença e a pessoa que falou tem outra. Então, agora, na meditação é diferente. Na meditação é o todo, consciência universal, consciência de tudo. São seres de luz que já evoluíram, que nem encarnar querem mais. Eles vão passar para você o recado através da meditação. Esses seres de luz. Muitos chamam de anjo da guarda, a partir de um determinado conhecimento, mas existem os seres de luz. Pessoas que já foram deste mundo. Pessoas tipo Dalai Lama, Martin Luther King, eu sempre lembro deles, porque estão sempre presentes. Neville Goddard, Joel Goldsmith. Pessoas que não estão mais aqui, fisicamente. E que podem voltar, mas já com a consciência iluminada, para fazer coisas que nós, seres humanos, dentro de um paradigma, não somos capazes de fazer, porque nós temos crenças que nos bloqueiam, que nos limita. Então é uma outra história. Então eu tenho que falar dentro de um conhecimento, e esse conhecimento tem que estar dentro de uma experiência. Então você pode pegar o meu livro e ler e falar assim, olha, tudo que esse cara fala é coisa que eu quero para mim. E esse cara fala algo muito, muito dele mesmo, muito do coração. As pessoas que me assistem percebem isso, que o meu trabalho não é uma coisa copiada de ninguém. O meu trabalho é algo transmitido de alguém. E esse alguém é alguém que sabe tudo e que mostra a verdade da existência deste universo. Os seres de luz. Então, quando você vai para a meditação profunda, isso acontece. Eu vou para um outro vídeo e quero te falar mais a respeito disso. Ok? Isso é muito importante. E na medida do possível, você compartilha meus vídeos. Agora estou aprendendo a falar isso, né? Nos meus vídeos, normalmente, eu não peço para ninguém compartilhar, nem curtir, nem nada. Eu não tinha essa preocupação hoje. Hoje eu vejo isso como uma preocupação e também uma necessidade. Para me parar com o tempo de trabalhar em obra e ficar dedicando só a esse trabalho. Então é importante que você curta, quando você estiver no YouTube assistindo meus vídeos. É importante que você compre meu livro, Sua Vida Vale Ouro. É importante você fazer isso para caminhar com a gente aí. E também se encher de conhecimento e levar esse conhecimento que você está pegando para você, levar para os outros. É importante isso, compartilhar para alguém que você acha que precisa de evoluir e aprender. Né? Não ficar querendo achar que tudo é só para você, não. Tá bom? Então fica assim, então. Eu conto com você na caminhada daqui para frente, através das curtidas, através do seu compartilhamento e através das conversas de WhatsApp, vídeo chamado entre eu e você. Caso você queira fazer isso, eu vou estar à sua inteira disposição. Tá bom? Então tá.